Olá, criançada! Aqui é a tia Deza. Tô morrendo de saudade de vocês. Eu estou aqui para compartilhar com vocês mais uma história dos profetas de Deus. Tia Deza, quem são profetas? O que são profetas? Profetas são homens escolhidos por Deus, onde na Bíblia eles eram responsáveis de transmitir mensagens, recados de Deus para o povo. E aqui eu vou compartilhar com vocês a história de um profeta muito importante, o profeta Natã. Quem foi Natã? Por que ele foi tão importante? Natã, ele foi o profeta que Deus direcionou para falar com o rei Davi. Então ele foi um profeta muito importante porque ele atuou diretamente no reinado do rei Davi. E ele era utilizado para passar as mensagens de Deus. Essas mensagens, às vezes, simples, mas outras mensagens que eram muito duras, porque Davi tinha feito algo errado que entristeceu o coração de Deus. Então, Natã, ele teve um momento que ele foi lá falar com o rei Davi, que simplesmente Deus pediu para dizê-lo que não seria ele que ia construir um templo, e que sim, o filho dele. O rei Davi ficou triste? Não, porque ele obedecia a Deus, ele ama a Deus. E ele entendeu que se era a vontade de Deus, tudo bem, o filho dele ser responsável em construir o templo. Mas também o profeta Natã foi direcionado para falar com o rei Davi sobre algo que ele tinha feito, que foi muito feio. Ele fez, aí o profeta Natã, ele era muito conhecido por contar histórias. E aí como que foi que ele foi passar essa mensagem para o rei Davi de algo que ele tinha feito muito feio, triste, que entristeceu o coração de Deus? Ele contou a história de dois homens, um homem rico, que tinha ali muitas ovelhas, e um homem pobre, que tinha uma única ovelha. O homem pobre tratava essa ovelha como se fosse da família. Ela vivia ali com eles, comiam junto com eles na mesa, no próprio prato ali da família. Então era uma ovelha muito querida. E aí, um certo dia, nessa cidade, chegou um visitante. E esse visitante era muito importante. E o homem rico queria fazer as boas-vindas a esse visitante. E ele resolveu preparar um delicioso banquete. Só que o homem rico, ele não foi pegar uma das suas ovelhas para oferecer esse banquete para o homem visitante da cidade. E sim, ele pegou a ovelha do homem pobre e matou a ovelhinha e ofereceu para esse visitante em banquete. E o homem pobre ficou muito, muito triste. E aí, nesse momento que Natã, o profeta Natã, contou essa história para o rei Davi entristeceu, ficou revoltado. Mas isso é injusto, por que esse homem fez isso? Ele precisa ser castigado. E naquele momento, o profeta Davi, inspirado por Deus, disse para o profeta Natã, inspirado por Deus, disse para o rei Davi: esse homem é você. E logo o rei Davi se lembrou do que ele tinha feito de errado. E ele logo se entristeceu, ficou envergonhado. Porque um certo dia ele se apaixonou por uma mulher. Só que essa mulher já estava com outro homem enviado por Deus, já tinha relacionamento. Então ele não podia ter relacionamento com essa mulher, ele não podia namorar essa mulher. E Davi, pensando nisso, e o marido dela era um soldado, ele enviou o soldado para a guerra, porque ele tinha poder, ele era o rei, ele podia enviar quem ele queria para a guerra. E ele colocou esse soldado, o marido dessa mulher, na linha de frente, aquela linha mais perigosa, que o risco de morte era muito grande. E foi o que aconteceu. Esse marido faleceu, morreu, e aí Davi entendeu que poderia ficar com essa mulher porque ela era viúva. Porém, logo ele percebeu o que ele tinha feito foi muito feio. E ele ficou muito, muito, muito triste. E logo, então, o rei Davi falou para o profeta Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O que é importante, criançada, é a gente saber que a gente vai errar, que a gente vai pecar. Que é muito triste fazer coisas feias, porque entristece o coração de Deus. Mas o mais importante disso tudo é saber que a gente tem um Deus bondoso e que se a gente se arrepende, Deus nos perdoa. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um beijo e até a próxima!